É, galera, que sufoco para ganhar um jogo. Mas aqui, ó, ganhamos aqui 2-1 contra o Bragantino. A gente tem muita coisa para falar nesse vídeo. Eu vou ser o mais sucinto possível, mais conciso. Mas assim, nota 10 pro resultado, que é um adversário que joga bem dentro de casa, não vem atravessando uma fase boa, igual o Bragantino está atravessando, mas é sempre forte em casa, consegue vários pontos dentro de casa e a gente conseguiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Apesar de termos alguns jogos a menos, né, 2 jogos, a gente jogou a maioria dos jogos fora de casa e só foram derrotas. Então, assim, é bom que a gente já espanta isso, esse tabu. Contra o Bragantino a gente costuma ir bem, né? Apesar, às vezes, de um ou outro jogo perder. Mas, assim, a gente consegue se reabilitar bastante contra eles. Mas, enfim, eu queria falar um pouco, agora afastando um pouco o resultado, de como o Botafogo é um time perdido dentro de campo. Como o Botafogo é um time que não é coerente, é um time que é desequilibrado de forma muito acentuada. Vamos pegar primeiro a defesa. A defesa do Botafogo simplesmente está faltando um volante, um primeiro volante. Se está faltando um primeiro volante, então você precisa voltar com o esquema de 3 zagueiros. Um esquema retranqueiro, um esquema que não passa muita ofensividade, mas o Botafogo é uma água. Qualquer bola na área do Botafogo é bem cabeceada. Qualquer bola na área do Botafogo é bem dominada. O jogador, a exemplo do que aconteceu contra o Palmeiras, a gente teve o primeiro gol do Palmeiras, o jogador, o Andrés Pereira, parou na bola, dominando ela e escolhendo o canto para arrematar para o gol. Então, assim, a gente precisa ou colocar um primeiro volante para dar liberdade para o Danilo fazer as conexões que ele precisa com o meio de campo do Botafogo, ou a gente precisa voltar com os 3 zagueiros e não colocar o Matheus Ponte. Quem viu o jogo viu que o Juninho Capixaba fez o que quis com o Matheus Ponte no primeiro tempo. Foi ali que saiu a maioria das bolas. O Matheus Ponte está perdido no campo. Ele não pode ser um zagueiro ou um lateral recuado, um lateral que serve para ser defensivo. Não pode. Ou você coloca o Vitinho ali e 3 zagueiros, ou o Vitinho ali e 2 zagueiros e um primeiro volante, que no caso seria o Alan. Ou o Nilton. Como o Nilton está machucado, tem que ser o Alan. E assim, a gente sofreu pressão o jogo todo. A falta de pontaria do Bragantino contribuiu para o nosso resultado hoje. Mas assim, o Botafogo não conseguiu fazer absolutamente nada dentro de campo no primeiro tempo. No segundo a gente conseguiu dar um pouco mais de volume de jogo, a gente conseguiu pressionar um pouco mais o Bragantino, estava fazendo uma marcação-pressão que estava funcionando, que não funcionou nada no primeiro tempo. A gente levava perigo o tempo todo. E assim, as bolas paradas salvaram a gente, e a falta de assertividade, a falta de finalidade certa do Bragantino deram os 2-1 pra gente.